Pessoal do BPC Loas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui do canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia. Hoje eu trago um vídeo urgente porque o Haddad se manifestou sobre o BPC Loas e muita gente fala, eu não quero saber de política, só que tudo é política. Se você não quer saber de política, você não quer saber do seu benefício, você não quer saber dos preços, do seu salário, você não quer saber de nada, porque tudo depende dos políticos, né? Para você ter qualquer coisa hoje, seja para você trabalhar, seja para você receber do governo, seja para você comprar, você depende dos políticos para aprovarem leis e para poder determinar o que pode e o que não pode ser feito, né? Então a gente está aqui para trazer, inclusive, o que eles estão se pronunciando e manter você atualizado. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Bem-vinda, bem-vinda, é um prazer muito grande ter vocês conosco e bora lá para as notícias. Eu começo aqui reforçando também, quem precisar do empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe, porque o nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você, serviço online, seguro de graça, então quem quiser chama, beleza? Bom, gente, bora lá, vou começar aqui com o preço dos alimentos que aumenta a desigualdade, segundo o jornal O Globo. Ele trouxe uma matéria interessante que a gente deve falar muito sobre esse preço dos alimentos, né? A inflação de alimentos impacta o poder de compra dos mais pobres muito mais fortemente. É por isso que uma reportagem publicada no jornal O Globo mostrou que o peso da alimentação no orçamento das famílias brasileiras que ganham entre um salário e meio, né, um salário mínimo e meio, aumentou para 22% da renda familiar. E segundo pesquisa do economista André Braz, da FGV, já as famílias de mais de 30 salário mínimo de renda, ainda que tenham uma cesta de consumo mais cara, comprometem apenas 11,3% do seu orçamento. O percentual é 5 pontos percentuais superior ao registrado em 2018, evidenciado o impacto da inflação alimentar no orçamento das famílias de menor renda. Em janeiro de 2018, essa proporção era de 18,44%. Em outubro de 2019, subiu para 19,15%. Então, o estudo provavelmente ele contempla o período entre 2020 e 2024 também, né? Mas a reportagem mostrou apenas os dados do começo e do fim do período de 7 anos. E nesses anos do governo Bolsonaro, a inflação dos alimentos atingiu patamares elevados de 18,15% em 2020, 8,24% em 2021, 13,23% em 2022. E olha que passamos por pandemia. Nesse intervalo, o peso da alimentação para as famílias mais pobres provavelmente superou os 22% registrados em janeiro de 2025. A alta foi influenciada pela pandemia, pela guerra entre Rússia e Ucrânia, pela má gestão da crise econômica no governo Bolsonaro. Em 2023, houve uma deflação de 0,52%, proporcionando aí um alívio temporário. No entanto, a inflação voltou a subir, mesmo sem pandemia. Voltou a subir e dessa vez ela subiu aqui em 2024, fechando o ano em 8,23%. Desde o início de 2020, os preços da alimentação no domicílio acumularam uma alta de 55,87%, enquanto a inflação geral foi de 33,64% no mesmo período. E para esse ano, a expectativa dos economistas é de uma inflação alimentar mais moderada. Segundo o professor Luiz Roberto Cunha, a inflação de alimentos deve fechar o ano em 3,91%. Alguns itens estão caindo e, apesar disso, o IPCA de fevereiro, cuja prévia vai ser divulgada amanhã, né? Deve apresentar uma alta acima de 1%, impulsionada pelo aumento nas tarifas de energia elétrica, devido ao fim do bônus de Itaipu e por reajustes sazonais em serviços e produtos típicos do início do ano, como educação. As projeções variam entre 1,37% e 1,5%, indicando um cenário aflitivo para o governo, que terá que lidar com os impactos da inflação no poder de compra da população. Então vamos acompanhar qual vai ser a estratégia do governo para contornar essa situação, né? Gente, uma notícia boa para quem tem carro. Foi revogada a lei complementar que dispunha sobre o SPVAT. A lei complementar 211 de 2024 revoga a norma que previa a instituição do seguro obrigatório. Então aqui saiu no gov.br
que foi publicado no Diário Oficial da União, a Lei Complementar 211, dia 30 de dezembro de 2024, o artigo 4º da nova lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República foi revogado devido à má repercussão. Esse seguro é um seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, e o governo, desde 2020, estava suspenso, né, o seguro obrigatório do veículo, mas o Lula entrou e quis colocar de novo, porque quer arrecadar dinheiro, enfim, falou que estava sobrecarregando o SUS, então queria que as pessoas pagassem para poder ter atendimento. E pegou mal, porque é um governo que vem aumentando muitos impostos, e ele revogou a lei. Então a lei está aqui, revogada através de lei complementar número 211, para quem duvida, né, do dia 30 de dezembro de 2024. Uma outra informação agora, que eu também quero trazer aqui para vocês, gente. Com o novo cadastro único, o governo quer fechar o cerco a fraudes e melhorar serviços. O cadastro único, que é a porta de entrada para programas importantes como Bolsa Família, o BPC e outros, está interligado com outras bases do governo federal e atualização mais frequente. Então, o governo federal anunciou essa semana sobre a nova atualização do cadastro único. O cadastro único hoje é uma porta de entrada para 41 programas, entre eles o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, né? Com o objetivo de possibilitar melhores serviços para a população e também fechar o cerco a fraudes. O cadastro conta com mais de 40 milhões de famílias, cerca de 94 milhões de pessoas. Ele abrange quase metade de toda a população brasileira, estimada em 212 milhões de cidadãos, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E as mudanças que entram em vigor agora em março permitirão, por exemplo, ligação automática do cadastro único, que reúne os programas de proteção social do governo com base de dados nacionais. Esses bancos de dados trazem informações biométricas, foto e digital, número de CPF, a renda por causa do CNIS, vínculos de emprego, benefícios previdenciários e assistenciais, entre outros. Isso permitirá uma checagem dinâmica da situação dos cidadãos, inclusive com benefícios estaduais e regionais, evitando que as pessoas tenham que frequentemente atualizar suas informações em programas separados, além de possibilitar uma oferta direcionada de serviços e uma fiscalização mais ágil. Então, o governo anunciou aí, então muita gente poderá, inclusive, ter o benefício bloqueado, porque muita gente mente para o governo no cadastro. E como o governo não tinha o cruzamento de dados, era difícil pegar, né, se a pessoa estava falando a verdade ou não. Com os outros dados cruzados, ele vai conseguir, a informação que a pessoa deu manual foi essa, porque quando eu tô cruzando com outras bases, eu descobri que a pessoa é casada, eu descobri que fulano mora na casa de ciclano, tô descobrindo que fulano tem renda, e aí? Aí você pode ser convocado, inclusive, para poder se justificar em relação à atualização, tá? Então, vamos se preparando aí. Gente, mais uma informação importantíssima agora, para a gente encerrar o boletim. O Haddad se manifestou sobre o BPC Loas para todo o Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele descartou cortes no BPC. Em uma entrevista, o ministro afirmou que os ajustes no benefício de prestação continuada devem evitar fraudes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou, em entrevista ao canal ICLL Notícias, que o governo federal planeja cortes ou redução no BPC. O programa destinado a idosos com mais de 65 anos e também pessoas com deficiência e situação de vulnerabilidade foi alvo de especulações, né, após as mudanças recentes na legislação que endureceram as regras de acesso. O ministro da Fazenda disse que o governo Bolsonaro abriu a torneira em 2022 e agora é preciso revisar para poder fechar essa torneira. E as alterações foram introduzidas na Lei número 15.077 de 2024, que estabeleceu novos critérios para calcular a renda das famílias beneficiárias e implementou medidas como recadastramento biométrico, a avaliação por peritos federais, a adoção da classificação internacional de doença, que é o CID, no atestado para quem tem deficiência. Apesar disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele trouxe aqui junto com o Haddad, né, questionado sobre os rumores de cortes, que o objetivo é garantir que os recursos cheguem às pessoas certas. Ter o foco do programa adequado é padrão do nosso governo. Está chegando na pessoa certa? Não está faltando para alguém? É uma gestão do programa, disse. A vida inteira a gente ouviu falar, temos que nos preocupar com a qualidade dos gastos, não só com gasto.
fazer o recurso chegar a quem precisa. É o maior BPC da história, o que a gente está executando. Pode comparar com qualquer outro governo. E o Haddad também criticou a gestão anterior, acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter utilizado programas sociais para fins eleitorais. E durante o governo Bolsonaro foram concedidos mais de 400 mil benefícios do BPC somente em 2021. Então, no ano seguinte, pouco antes das eleições, o Congresso aprovou emenda que ampliou o benefício, aproveitando-se do estado de emergência causado pela pandemia. Já em 2023, sob a gestão do Lula, ele disse que foi concedido 805 mil BPC, mais que o dobro do que registrado em 2021. O desespero do governo anterior em se manter no poder a qualquer custo, inclusive planejando golpes e outras irregularidades, ficou evidente. Você acha que alguém planeja um assassinato, vai zelar pelo dinheiro público? Diante de uma perspectiva de derrota eleitoral, abrir a torneira sem pensar nas consequências, afirmou o ministro. Então vocês viram aí acusações sérias, né? E ele disse que agora vai fechar essa torneira, vocês viram aí bem claro, por quê? Não fechar para quem tem direito, fechar para quem não tem direito. Então vamos ver se vai ser isso mesmo. Esse foi o vídeo de hoje, vamos ficar atento. Foi um pronunciamento oficial do Haddad sobre o BPC, então é importante até para acalmar vocês, tudo bem? Um beijo, até mais.